Vamos lá, pessoal. Esse é o vídeo de configuração aí do inversor híbrido off-grid cara preta, apelidado de cara preta pelo canal Tarcísio Simone. Na verdade é o modelo MPS VX 4 kW, esse aqui. Mas essa configuração vai servir para o modelo de 3 kW, 4,5, 4, 6,5 e demais dessa linha onde tem esse software aqui. Também tem o modelo cara preta com a lateral preta, que tem um hardware inferior. Só para vocês terem uma ideia, o MPPT desse daqui chega a tensão de 350 volts. Esse híbrido na versão lateral preta, de outras marcas aí, o MPPT dela vai até 280 volts. Então, preferência sempre pela lateral azul. Onda pura senoidal, esse modelo de 4.000 watts a gente testou aqui no canal, chegou na casa dos 4.300, funciona sem baterias, esse aqui só na placa solar funciona, não injeta na rede, não tem a função on-grid de mandar corrente para a rede da concessionária. Inversor híbrido puro off-grid. Vamos logo direto para a configuração. E o link dele com desconto e cupom de desconto no momento desse vídeo, que está em campanha, está na descrição do vídeo, e grupo de desconto do Telegram, grupo o qual estou colocando aí o manual em português e PDF. Nesse grupo você pode entrar no grupo, tanto para obter o desconto quanto para baixar este manual. Vamos lá, pessoal. Para entrar aqui no menu de configuração, segura o botão Enter por alguns segundos e a gente entra aqui no menu de configurações. O 00 é o menu inicial da configuração. A gente vai para o menu 1, onde a gente escolhe um modo de funcionamento. O primeiro modo, ou modo sub, é quando a gente tem como preferência a energia solar, preferência para alimentar as cargas, e depois o utility, que é a utilização da concessionária. Quando não tiver energia suficiente da energia solar, as cargas vão ser alimentadas pela energia da concessionária. O segundo modo, e aí a gente dá mais um Enter para que o modo comece a piscar e a gente possa alterar. É o modo SBU, onde a preferência de alimentação das cargas é energia solar, depois bateria, e por último, quando a bateria descarregar ao nível que você vai configurar, é que ela vai mudar para concessionária ou utility. A última hipótese é a concessionária. Nessa configuração aqui, vou estar sempre retornando ao menu, porque com poucos segundos ele sai. Então, nos próximos eu já vou cortar direto para o menu que a gente tiver parado. A gente estava aqui na opção SBU e eu estava explicando que quando a bateria descarregar, os níveis que você configurar vai mudar para concessionária. E como é que eu vou configurar esses níveis de bateria? Vai ser no menu número 13. No 13, a gente vai voltar para complementar essa configuração, para que quando a bateria, o banco de baterias atinja o nível que a gente configura lá no programa 13, ele transfira para a concessionária. Então, solar, bateria, descarregou a bateria, concessionária. Então, eu deixo na opção SBU. Vamos para o próximo item, que é o item 02, onde a gente vai configurar a corrente. Deixa eu dar um Enter aqui, e aí a gente pode navegar na quantidade de amperes que o inversor vai mandar para o seu banco de baterias. A energia solar vai estar entrando no inversor, vai estar alimentando as cargas e uma parte dessa corrente, dessa tensão gerada pelas placas, vai para o banco de baterias. Se eu tiver muita placa, eu posso configurar aqui o máximo que vai para o banco de baterias nesse inversor é de 140 amperes. A gente pode ir navegando aqui, entra 30, 40, 50... 60, vamos olhar aqui o máximo. 140 amperes é o máximo que a gente consegue enviar para o banco de baterias. E qual a corrente ideal para o seu banco? Vai depender do tamanho do banco. Por exemplo, nesse aqui ligado a uma bateria de lítio ferro fosfato de 100 amperes hora, eu vou botar em no máximo 50. Eu particularmente sempre configuro em 40 amperes para cada 100. Ou seja, num banco de 100 eu boto 40 máximo, num banco de 200 eu boto 80, num banco de 300 eu configuro 120. É a minha configuração pessoal para as baterias de lítio ferro fosfato. Passando para o menu agora, número 3, esse menu ele tem uma pequena complementação. Seria um menu aí para a gente escolher o nível de tensão de entrada. Deixa eu selecionar aqui, que seria o modo UPS e APLS. Esse modo de entrada, da tensão de entrada, estaria entre os níveis aí de 90 a 140 volts, corrente alternada. Porém, tem mais uma informação adicional que a gente busca em outras literaturas de configuração de inversor. Como, tanto você colocando em UPS quanto em APL, estaria no mesmo nível de tensão de entrada, entre 90 a 140 volts AC, já que é um inversor aí de 120 volts, se fosse um 220 estaria outro nível aí de tensão de entrada. A gente tem que essa configuração, a função principal dela, não é nem selecionar esse nível de tensão de entrada, e sim o modo de comutação. Comutação de chaveamento, que ele vai fazer entre a bateria e a concessionária. Por exemplo, é o modo de velocidade de transferência. No modo UPS, que é o modo aí principal de uma função no break, que é o Needed Parcel Service,
que é a fonte de alimentação ininterrupta, como eu disse, função principal do no-break, não deixar a energia cair. Então, quanto mais rápido a comutação, melhor. Então, nesse caso aqui, se eu colocar em APL, eu vou ter uma comutação mais lenta, em torno de 20 milissegundos. Se eu colocar na comutação UPS, eu tenho aí a função principal do no-break, Unity Parcel Service, então eu vou ter uma comutação de 10 milissegundos. No manual não é claro isso e a gente buscou a complementação da informação para trazer de maneira correta. Então eu escolho UPS, comutação mais rápida. Próximo menu, pessoal, menu número 4, ou seja, modo de economia de energia. Nós temos dois modos, o modo desabilitado e o modo habilitado. Quando a gente escolhe SDS, a gente tem o modo de economia de energia desabilitado. Isso quer dizer o seguinte, esse inversor, quando ele nota que não tem carga na saída AC, ele, depois de um tempo, ele desliga a saída do inversor alternado. E se você deixar essa opção SDS, ele não vai desligar o inversor, mesmo que não tenha carga ou que tenha carga pequena na saída AC. Se você tiver com a função na opção SEN, você habilitou essa função de economia de energia do inversor. E com isso, se tiver pouca carga na saída ou nenhuma carga na saída AC, ele vai desligar essa tensão 120 volts aqui na saída. É recomendável, vem de fábrica, a configuração desabilitada, ou seja, em SDS. Estando em SDS, apertar o Enter aqui, você desabilitou a configuração de modo de economia de energia e não vai ver nenhum desligamento espontâneo aí em caso de pequenas cargas ou ausência de carga na saída AC. Vamos para o menu número 5. Menu número 5, a gente vai escolher os modos de utilização do banco de baterias. Modo usuário, que é o qual eu estou utilizando hoje. Quando eu estou utilizando o modo usuário, eu que vou fazer as configurações das tensões mínimas e máximas do meu banco de baterias. Estando na opção 5 no modo usuário, eu vou fazer essas configurações onde? No menu 26, 27 e 29. Porém, se eu não for utilizar o modo usuário, eu vou ter as seguintes opções disponíveis. Bateria no modo lítio, com configuração, com comunicação através da porta de dados 485. É para aquela opção onde você plugou uma bateria, por exemplo, de 24 volts, 100 amperes, com aquela porta RS485, e ela vai fazer a conexão através de uma porta de dados do inversor e vai fazer a comunicação desses parâmetros. Essa é a opção para essa configuração aqui, de lítio, bateria, 485. Outro tipo de configuração é lítio comum, onde ela vai entrar com as pré-configurações do menu 26 e 29, e vamos ter também o modo AGN, o modo Flooded, bateria inundada, que é a de chumbo ácido, estacionária, e o modo usuário, como a gente já falou. E, só lembrando, se você não tiver uma bateria com a porta de comunicação 485 conectada nesse inversor, não deixe essa opção habilitada, porque se você deixar e ela não conseguir se comunicar com a bateria, vai aparecer um erro 61, que é um erro de comunicação anormal com o banco de baterias. No caso, eu vou deixar aqui no modo usuário. Sempre, independentemente da bateria, apenas quando for utilizar bateria que faça a própria comunicação com o inversor, eu uso minhas configurações manual no modo usuário. Os próximos menus, pessoal, o menu 6 e 7, ele vai fazer referência ao inversor reiniciar por, primeiro, número 6, quando tiver sobrecarga, maior potência do que o inversor suporta, ele reinicia e volta a liberar a tensão na saída, se essa configuração aqui, se tiver no modo LTE. Então, ele habilita o reinício automático do inversor. Se eu tiver no modo LTD, que é o que vem padrão de fábrica, ele não vai reiniciar. Quando der erro, por sobrecarga, você vai ter que religar o inversor, desligar e religar de novo. Eu vou deixar aqui o LTD, na função LTD, ele desabilitado o reinício do inversor, porque eu prefiro, se der alguma sobrecarga, verificar o que ocorreu primeiro e depois ligar novamente, para não danificar o inversor. E vamos para a opção número 7, que é o reinício por superaquecimento. Também tem a função padrão TFE como vindo de fábrica, ou seja, vai reiniciar após a temperatura normalizar, e se eu selecionar aqui TTD, essa opção de reinício vai estar desabilitada. Nesse caso, eu prefiro que ela reinicie após a temperatura do inversor baixar e regularizar, ou seja, restart
por sobretemperatura, eu deixo OK, habilitado. Restart por sobrecarga, eu deixo no modo desabilitado. Vamos para o menu número 8, onde a gente vai escolher a tensão de saída. A gente tem aí 3 níveis, né? 120, 100 volts e 110. Recomendo todos deixar em 120, maior tensão possível, para poder forçar menos o inversor, trabalhar com a corrente menor na saída. Maior tensão, menor corrente. Número 9, frequência. A gente pode selecionar entre 60 e 50 Hz. Padrão do Brasil, 60 Hz, não vou nem mexer. Próxima configuração, pessoal, é a número 11. Vai pular do 9 para a 11, porque a gente vai escolher agora a corrente quando tiver no modo concessionária, corrente que vai carregar o banco de baterias. Vamos dizer, está sem produção solar, transferiu para a concessionária e qual a corrente que você vai querer utilizar máxima para carregar o banco de baterias. No meu caso, aí é cada caso, eu sempre escolho o menor corrente possível para carregar meu banco de baterias quando estiver no modo concessionária. Você pode manter o mesmo padrão da solar, mas eu vou manter aqui que quando eu estiver no modo concessionária, eu vou escolher entre 10 a 20 amperes, vou deixar 10 aqui, padrão, para fazer essa recarga pela concessionária. E a próxima configuração, que é a número 12, é a configuração das tensões que a gente vai escolher para quando o inversor chegar naquela tensão, a tensão mínima do banco de baterias, ela corte para a concessionária. Como eu gosto de trabalhar utilizando no máximo 80% do meu banco de baterias de lítio, LiFePO4, eu tenho como padrão trabalhar com a tensão mais elevada. Eu sempre deixo ali próxima à tensão nominal do banco de baterias, em torno de 25.5 a 25.4, dependendo aí da leitura do inversor, para que quando chegar nesse nível, que eu sei que já puxou quase 80% do banco de baterias, ele faça o bypass, utilizando aí bypass, passando por trás, ele pare de utilizar a bateria, porque chegou num nível que eu considero mínimo, ali próximo aos 80%, e faça a transferência para a rede da concessionária, não deixando minhas cargas desligadas. Só lembrando, pessoal, que esse menu só vai estar ativo quando o modo SBU tiver sido escolhido. O próximo menu, o número 13, é para a gente escolher a tensão em que o inversor vai sair da concessionária e vai voltar para o modo de baterias. Geralmente, o indicado é que a bateria já esteja bem recarregada, aí próximo dos 90%, para você fazer uma comutação. Então, você vai escolher um nível de tensão bem próximo ao que seu banco de baterias esteja bem carregado. Por exemplo, 27.8.9 volts. Eu vou deixar o meu selecionado aqui em 27.8, mas aí depende da sua configuração escolhida. A bateria chegou nessa tensão escolhida, ele vai sair do modo concessionária, vai cortar o modo bypass e voltar para o modo bateria. Próximo menu, pessoal, do 13 vai pular para o 16. O menu 16 é a prioridade de carregamento aí no nosso banco de baterias. A primeira opção aqui é a SNU. Essa opção é quando a energia solar e a rede, as duas fontes poderão carregar nosso banco de baterias ao mesmo tempo. Aí o gerenciamento vai ser feito pelo inversor. Outra opção é a C50. Na opção C50, a energia solar carregará a bateria com prioridade. E a concessionária vai carregar quando a solar já estiver fraquinha aí, já estiver indisponível. E a última opção dessa configuração é a 050, onde a energia solar será a única fonte para carregar nosso banco de baterias, tendo ou não energia da concessionária. Eu utilizo essa opção aí. Minha prioridade para carregar o banco vai ser a energia solar. Vamos para o próximo menu. O menu aí, 18. Do 16, ele pula para o 18. Só para ativar ou não esse alarme aí que você está ouvindo, esse bip de alarme. Ele vai ficar bipando. Então, a opção B-on está ligado e B-off está desligado. Vamos deixar o bip ligado aí para a gente tanto ouvir os sons dos botões quanto o alarme, caso aconteça, ele vai ficar apitando na tela. Pipi, pipi, pipi. Vamos agora para o próximo menu, menu 19. A gente vai ter a opção aí de configurar o retorno automático à tela de exibição. Temos duas opções aqui. A primeira, a gente pode selecionar aqui o ESP, que essa opção vai retornar a tela de exibição padrão após 1 minuto, ou a opção FEP, a tela que será exibida será a mais recente que o usuário deixou. Eu vou deixar aqui na FEP. Próximo menu, menu número 20, a gente vai ter controle de luz de fundo, L on, ligada a luz de fundo, e a opção L off se eu quiser desligar a luz de fundo. Eu quero
que a luz de fundo esteja ligada. Não quero ficar com a tela apagada, não. Vamos agora para a próxima opção, é a opção número 22, onde a gente vai configurar se o BIP vai estar ligado ou desligado quando a fonte primária é interrompida. A gente tem aqui a opção A-ON, BIP ligado, padrão, e A-OFF, o BIP desligado. Vou manter o BIP ON, dar o Enter e pular para o próximo menu, menu número 25, onde grava os códigos de falha. O padrão FEN está ligado, grava as falhas. Se eu não quiser gravar as falhas, eu posso botar para FDS, mas eu vou deixar no FEN. E aí a gente entra nos próximos menus. Esse 26, 27 e 28 é quando a gente coloca lá nos menus de usuário, e 26 e 27 também na opção de lítio. Lembra que eu disse que na opção 26 eu tinha escolhido a tensão máxima aí para carregar meu banco de baterias em 28.2. Então, quando eu estou usando bateria de LiFePO4, eu trabalho com a tensão máxima aí entre 28 a 28.2. No próximo menu, seria a de flutuação. Se eu tivesse com a chumbo ácido no modo usuário, mas usando chumbo ácido, eu teria a flutuação. Botaria aí o 27.6, que seria equivalente a 13.8 no banco de 12, 27.6 no banco de chumbo ácido. Porém, como eu vou trabalhar com lítio ferro fosfato, eu não vou flutuar esse banco. Eu vou deixar ele na mesma configuração de recarga máxima do lítio ferro fosfato. Se eu utilizei ali a primeira em 28.2, eu vou botar em 28.2, sem flutuação. Se for chumbo ácido, eu ia flutuar. Mas como eu vou usar LiFePO4, então essa flutuação eu vou deixar igual à anterior. E na próxima configuração, que seria a 29, seria aquela tensão de corte. Só que como é que eu vou cortar ela aqui? Eu tinha explicado, eu vou dar o corte na minha em 25. Vou trabalhar na LiFePO4 com 25.5, próximo à tensão nominal do banco. Quem quiser baixar mais seu banco, ó, nesse caso aqui, ele botou a tensão mínima em 24. Aí eu não vou poder fazer a configuração de segurança. Vou ter que usar outro método aqui para cortar o banco. Ele só permitiu, nesse modo aqui, o usuário, utilizando LiFePO4 em 24 volts. Então, limitou o meu corte aí mínimo para desligar o banco em no máximo 24. Eu queria 25.5. Próximo menu seria aí para resetar, voltar os padrões de fábrica. Off não, on sim, não vou resetar os padrões de fábrica, vou pular para o próximo. 33, se eu quiser equalizar a bateria, eu teria que ligar para configurar. Não vou equalizar a bateria, vou pular para o próximo menu. Aí o menu 34, se você for fazer a equalização do banco, você vai dizer quanto você quer equalizar. Seria 29.2 para atingir 3.65 por célula. E no próximo menu, teria aí o tempo de equalização, aí o tempo que você desejaria equalizar. Eu não vou colocar tempo, mas pode ser aí entre 5 a 900 minutos. Aqui está em 60. Como lá está desabilitado, esse menu não vai estar atuando. Deixa eu voltar aqui. Vamos para o próximo. Também aí tempo de limite de equalização. Está como 120 minutos. Vai de 5 a 900. Outro menu, que como eu não vou estar utilizando também, não vai fazer a menor diferença. E o intervalo de equalização, aqui seria a quantidade de dias. Para ocorrer de 30 em 30 dias, você pode configurar entre 0 e 90 dias. Também não vou utilizar. E o último menu aqui seria uma equalização forçada, imediata. Se você vier aqui e ativar esse menu, aí ele passaria automaticamente a aplicar as configurações aí de tensão de equalização para o seu banco de baterias. E aí, continuando aqui, a gente voltaria para o menu inicial e teria as configurações básicas aí desse inversor, praticamente completa. Alguma dúvidazinha ou outra, o manual vai estar aí disponível nos grupos de desconto. Entrou no grupo de desconto, mandou uma mensagem ali no privado, pediu o manual, a gente também envia para você o PDF desse belo inversor. E se você quiser trazer alguma configuração adicional que faltou aqui, o que falhou na explicação, fique à vontade, porque nos comentários é onde a gente adquire conhecimento complementar. E se tiver alguma informação verídica, eu coloco lá também para não prejudicar a audiência que está buscando uma boa informação. Chegou, meu povo! Gostou do vídeo aí de configuração do cara preta? Taca o like, taca o like, por favor, taca o like. Ajuda o like a mandar o vídeo para mais pessoas, principalmente pessoas que estão precisando aí da configuração. O seu like é muito importante. Uma besteirinha, pega o mouse ali, ó, o celular, tacou o like, já ajudou. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação, participar do salve com a galera. Já tá aqui anotado 6 cababom que pediram o salve no vídeo passado, vai para esse. O resultado da estação, cadê ela? Deixa eu pegar aqui, da estação de energia solar AC50S, fechou, foi confirmado aí, já tá embalada, só falta o vencedor mandar os dados pro canal, entrar em contato, passar o endereço certinho pra gente despachar
para ele. E já tá aberto o novo sorteio da EB70S. Essa aqui tá guardando o dono. Entra aí no sorteio, escolha sua sentença, como é que faz? Centena, como é que faz? Tá inscrito no canal? Se torne membro. É um picolé por mês, R$ 7,99, uma vezinha no mês. Ajuda o canal a continuar trazendo aí conteúdos gratuitos, sem vender cursinho, sem vender e-book, só trazendo informação boa. E o canal, para retribuir esse picolé, vai estar fazendo sorteio das estações de energia solar portáteis até esgotar as estações e depois dos inversores, híbrido, comum, MPPT, tudo que a gente puder para os membros do canal. Então, tá aberto, participe. E agora em outubro vai ter o sorteio ligeirinho, que é esse osciloscópio. Vou abrir o post dele para você já ganhar um osciloscópiozinho de bancada de 100 MHz. Como é que faz? Seja membro. Vamos agora pro salve. Deixa eu botar essa bichinha aqui. Arnaldo, já lhe marquei, botei a mensagem ali que você for vencedor. Entre em contato com o canal, manda o endereço pra gente enviar. Vamos ver quem fosse bom. Chega. Ah, recebi hoje, ó, bateria da Kingo, 52 amperes. Eu peguei um packzinho de 4 células, eu já tinha 4 aqui, vou juntar 8, fazer uma bateria de 24 volts, 52 amperes, para poder ligar num híbrido. E já está no Brasil, como vocês pediram, outras células, bateria de 52 amperes hora, e está em promoção. Começou hoje, mais uma promoção do AliExpress do Dia das Crianças. Grupo de desconto do Telegram tá aí no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo você entra, tá lá um mod de cupom, um mod de promoção, entra e pega agora. Vamos lá, chegue. Nosso amigo Hélio de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, grande abraço. Reginaldo Gomes de Atalé, Minas Gerais. Genilson Nunes lá de Serra Talhada, Pernambuco. Nosso amigo, peraí, que agora a vista faltou, Jairo de Aracaju, só que ele tá em Sorocaba, São Paulo. Sorocaba é aquela que o cara disse que é a melhor cidade pra viver, né? Dos Guaraná de Graça, espetinho, é coisa que só, Sorocaba. Nosso amigo João Marituba no Pará, grande abraço. E nosso amigo Grimaldo de Itaboraí, no Rio de Janeiro, valeu.